Aqui no CPA aconteceu, então, uma história muito interessante. No primeiro ano do ensino médio, uma turma disciplinarmente difícil, uma turma muito grande, aconteceu uma coisa muito interessante. Você não imagina que de uma turma disciplinarmente difícil poderia surgir um testemunho tão maravilhoso e tão bonito. Todos os setores da nossa igreja foram envolvidos, inclusive a escola. Você vai ver agora uma impressionante história de conversão do João Paulo. Se prepare, você vai gostar. Bom, eu sempre estudei numa escola adventista, porque minha mãe queria uma escola boa. E ela interessou na escola adventista porque ela é cheia de princípios, como também aprende da educação a como ser um bom cristão. O João Paulo, a gente estudou muito tempo junto e nós criamos uma amizade muito forte. E com o tempo, eu sempre quis falar para ele sobre Deus, sobre o amor de Deus. E nós éramos crianças e ele não dava muita atenção a isso. Convidava ele para as programações da igreja e ele nunca aceitou ir comigo. Então chegou a Joyce, que me ajudou, né? Foi um apoio para mim nessa caminhada para levar o João Paulo aos caminhos de Deus. Ao chegar na escola, eu não conhecia ninguém. E de primeiro contato eu tive com a Bia e com o João Paulo. Eu sempre convidei o João Paulo para programações da igreja, mas ele nunca aceitou, apresentava uma certa resistência. Para ele aceitar o meu primeiro convite para participar de uma programação foi muito difícil. Nós fizemos as 40 madrugadas orando pelo João Paulo para que Deus nos ajudasse, porque estava muito difícil fazer com que ele aceitasse os nossos convites, né? E graças a Deus, depois que nós terminamos as 40 madrugadas, ocorreu uma meia semana de oração na igreja do CPA 3. E aí nós convidamos o João Paulo para estar indo nessa semana de oração. E graças a Deus, depois que a gente terminou as 40 madrugadas, ele aceitou ir na semana de oração. Todos os dias ele estava lá, a gente chegava, era um prazer pra gente encontrar ele lá na semana de oração, era muito bom pra gente. Depois disso, na mesma semana, eu estava conversando com a Beatriz e decidimos então fazer o primeiro convite para ele estar participando dos estudos bíblicos. Uma semana depois, né, nós fomos pro Caleb. Tipo, ele tinha acabado de se batizar e foi totalmente empolgado pro Caleb. Voltou de lá mais empolgado ainda, muito feliz, porque ele tinha convivido com as pessoas lá. O Projeto Caleb foi muito bom para todos nós, mas para ele, a gente via que para ele foi muito especial esses dias que ele passou lá. Deus realmente mudou minha vida. Após o Caleb, eu senti uma sensação nova, eu mudei de vida, eu nasci de novo, completamente. Mudou muito, ele voltou muito mudado de lá, ele voltou com uma visão diferente da igreja, ele voltou já trabalhando para a igreja, participando de algumas atividades assim, interagindo com as atividades da igreja. Então foi, assim, a missão Caleb foi maravilhosa para ele, assim. Muitas vezes, como jovens e adolescentes, nós pensamos que não estamos preparados ou não podemos levar o evangelho às outras pessoas, mas nós estamos enganados. Deus nos colocou aqui com o propósito de levar o evangelho às outras pessoas. Então, a cada momento, a cada oportunidade que tivermos, temos que fazer isso, independente da idade. A escola teve um papel fundamental nisso. As influências, as atividades, sempre assim, mantendo assim, comunicação com as atividades da igreja. Por exemplo, o dia do aluno adventista, o João Paulo foi e ele achou muito legal. Então foi muito bom. Assim, o material também das 40 madrugadas foi muito assim, essencial pra gente, porque foi nas 40 madrugadas que realmente a gente viu que a coisa andou, que a gente
sentiu que ele estava mudando. E hoje temos uma amizade muito forte e somos gratas a Deus por Ele ter nos dado essa alegria. Apesar de ser muito jovem e de conhecer o Evangelho de 2 adolescentes também, eu já me sinto preparado para pregar o Evangelho para outras pessoas que não conhecem essa verdade. Hoje eu sou totalmente feliz.